Já estamos de volta ao vivo para você que se liga na tela da TV Guarandi aqui no Bora MS. Olha, gente, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para responsabilizar judicialmente as empresas ou redes sociais ali por postagens de conteúdos criminosos feitas pelos usuários. Hoje, o artigo 19 do Marco Civil Regulatório protege as plataformas sobre a responsabilidade por conteúdo postado por terceiros, garantindo a remoção do conteúdo ou banimento pelas Big Techs apenas após uma decisão judicial. Bom, para a gente falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o professor especialista em Direito Digital, Rafael Chaia. Professor, muito bom dia, obrigado pela sua presença mais uma vez. Rafael, vamos lá. Hoje, a lei, o Marco Civil Regulatório da internet, das redes sociais, das Big Techs, traz no artigo 19 que não é de responsabilidade das Big Techs, ou seja, se faz uma postagem no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, por aí vai, não é responsabilidade da empresa e sim do usuário, certo? Perfeito. Isso é o que diz hoje. Com essa nova, não vamos dizer decisão ainda, porque todos ainda não votaram, não está definido, mas o que já se manifestaram ali, os ministros, tudo indica que esse cenário deve mudar. Mudando, então, para qual cenário? Bem, vamos lá. Só para a gente esclarecer, o artigo 19, ele define como padrão a responsabilidade do usuário. Ele diz que existe a possibilidade da empresa responder caso ela descumpra uma ordem judicial para exclusão de conteúdo. O que muda é que não é mais necessária essa ordem judicial. Basta que haja uma das hipóteses que ainda vão ser discutidas ou ainda uma notificação para que o conteúdo seja derrubado. Algo que já acontece hoje nas hipóteses do artigo 21, com cenas de sexo e nudez sem a autorização do participante. A mera notificação pode derrubar esse conteúdo. O problema agora é estabelecer quais vão ser essas condições, evitando que haja aí uma certa subjetividade que pode nos levar a um cerceamento de liberdade de expressão. Porque agora o que acontece? Como a responsabilidade passou a ser da empresa, a empresa passa a fazer curadoria e ela passa a escolher o que vai ser publicado ou não. Porque senão, como sobra responsabilidade para ela, ela não vai querer que qualquer coisa seja publicada. Sim. E aí a gente tem que ver como isso vai ser feito. Vai ser por algoritmo? O algoritmo não interpreta contexto. Às vezes você colocou uma coisa que não tem nada a ver, mas porque você usou uma determinada palavra, a sua postagem vai ser derrubada ou a sua conta pode ser banida. Ou seja, nesse cenário, pelo que você me traz, é que o judiciário estaria dando pleno poder para as empresas, as Big Techs, as redes sociais, para elas definirem, olha, isso aqui eu não gostei, não quero que você poste isso, não quero que você poste aquilo, não vou autorizar que você suba esse tipo de conteúdo. Isso a gente chamaria de uma censura de um conteúdo, de uma opinião, de uma postagem, uma censura prévia daquilo que você deseja postar. Para ser mais exato, vai ser uma censura privada. Privada. Porque a própria entidade privada, o próprio ente privado, a empresa, é que vai agora fazer a definição do que pode ser publicado ou não. E aí você pode pensar assim, mas isso é bom, porque a pessoa vai ter que ver direito o que ela está postando, ela vai ter que prestar atenção no que está sendo dito. Mas é como a gente falou, o volume de informações que são publicadas é muito grande. O YouTube recebe, por exemplo, 300 horas de vídeo por minuto. Não tem como você moderar isso com seres humanos, você vai usar algoritmo. Aí você usa uma determinada palavra, você faz uma postagem que não tem nada a ver. Por exemplo, um caso que a gente viu que aconteceu essa semana. Uma moça foi lá e fez uma postagem. Nossa, essa doeu no chifre dele. E a postagem foi derrubada. E aí ela foi questionar, ela falou assim, gente, era um vídeo, era um meme de dois bodes batendo a cabeça um contra o outro. E os dois têm chifre. E eu falei, caramba, doeu no chifre dele. E a minha postagem foi derrubada. Por quê? Porque ela usou a palavra chifre. O algoritmo interpretou que ela estava xingando alguém, ofendendo alguém. Sim. Nisso a postagem foi derrubada, a conta entrou em shadow ban, perdeu o alcance. O algoritmo não interpreta esse tipo de coisa. Aí o que acontece? Como não tenho mais a necessidade de ordem judicial, eu tinha antes um recurso administrativo para poder questionar o banimento. Que o próprio artigo 19 e 20 do Marco Civil falam isso. Você tem um conteúdo excluído, você tem direito a contraditório, ampla defesa, justificativa, notificação, etc. Agora não.
Agora, se o meu conteúdo é derrubado e se a minha conta é derrubada, eu tenho que ir direto para o judiciário. E aí o que o pessoal já está estimando? Que de 2025 a 2029 vai haver um aumento de mais de 750 mil ações no judiciário a um custo de mais de 700 milhões de reais só para questionar derrubadas de conteúdo de perfis da internet. Porque isso que você falou é verdade. O que o judiciário basicamente fez foi revestir empresas privadas com poder de polícia. Elas vão determinar agora o que pode ser publicado ou não. Certo. Você acha, então, que nesse cenário onde o STF deve caminhar, porque nós tivemos, acho que do ministro André Mendonça, apenas o voto contrário, sim, né, até então. Você acredita que isso... Por que o STF estaria tomando essa decisão? Seria para tentar tirar um pouco isso das costas do judiciário? Seria uma forma de tentar impedir que outras pessoas expressem opiniões talvez que possam ser contrárias àquilo que você ou eu possamos concordar ou discordar? Bem, existe uma justificativa que é o combate realmente à desinformação e ao discurso de ódio. Uhum. Mas o que me preocupa nessa discussão é que até o momento eu não vi ninguém se debruçar sobre o que seria discurso de ódio ou desinformação. Uhum. Ah, mas isso aí não precisa, a gente sabe o que é desinformação. Desinformação é aquela que não é verdadeira. Ok, mas informações que antes a gente não considerava reais, depois se tornaram verdadeiras e vice-versa. Uhum. Imagine, por exemplo, um cenário de jornalismo investigativo. O jornalismo investigativo, quando ele começa a publicar suspeitas, ele não tem a prova de que aquilo de fato aconteceu. O que impede isso de ser interpretado como uma notícia falsa? Sim. Ou, por exemplo, descobertas científicas que mudam paradigmas. No passado, o ovo era um vilão do colesterol. Hoje, o ovo é um superalimento. Quer dizer, quem falava antigamente que ovo causava mal à saúde publicou uma notícia falsa? As coisas mudam. Uhum. Então, o conceito de desinformação e o conceito de discurso de ódio é muito subjetivo. O problema não é você querer combater a desinformação e o discurso de ódio, mas quem vai me dizer o que é desinformação e o que é discurso de ódio? Teve algo que a gente observou muito, professor, em relação a um discurso que é muito utilizado. A internet não pode ser uma terra sem lei. Ou a internet, a rede social não pode ser uma terra sem lei. E a gente vê essa discussão... De vez em quando surgem essas frases, até mesmo no próprio STF nós ouvimos. Mas sim, não é bem isso. Várias vezes. Várias vezes. Porque, por exemplo, se eu vou lá e te insulto na rede social, coloco um adjetivo, te xingo, você tem, por direito, ir lá e mover uma ação contra mim. Sim. Certo? Essa frase, eu a considero um argumento extremamente preguiçoso. Porque quando você fala, a internet não é terra sem lei, a internet não é um lugar. A internet não é um espaço físico. A internet é um meio de comunicação sobre o qual se aplicam todas as normas vigentes do espaço em que ela opera. Uhum. Traduzindo, se eu estou usando a internet no Brasil, tudo que eu faço na internet está sujeito às leis brasileiras. Uhum. E nós temos Código Civil, nós temos Código Penal, nós temos Lei de Direito de Resposta, nós temos o Marco Civil da Internet, tem Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos dezenas, centenas de leis que podem ser aplicadas no ambiente virtual. Nós temos mais de 2 décadas de decisões judiciais relacionadas à internet sendo prolatadas todos os dias. Sim. Se eu falo que a internet é uma terra sem lei, com base em que lei, então, essas decisões judiciais estão sendo prolatadas? Essas decisões, elas estão sendo prolatadas usando como base o Código Civil, o Código Penal, o próprio Marco Civil. Nós temos leis. O problema hoje, principal, muitas vezes, está nos instrumentos de aplicabilidade dessa lei. Uhum. Que as coisas mudam. Eu quero combater fraudes eletrônicas, eu quero combater crimes eletrônicos. Eu preciso chegar no golpista. Sim. A lei já existe, o crime já existe. Então eu tenho que aperfeiçoar a forma como eu vou chegar nesse cara. Uhum. Não preciso ficar mexendo mais na lei. Certo. A gente vê que essa é uma discussão ampla que vem tomando conta das redes sociais, da internet como um todo. E aí até eu acho que abre um precedente. Por exemplo, se eu comprar um megafone, tem um fabricante desse megafone. E se eu sair disseminando palavras de ódio, essa empresa do megafone teria que ser responsabilizada por aquilo que eu estou falando? Podemos fazer um outro paralelo,
Se a partir de agora provedores de aplicação são responsáveis pelas mensagens que seus usuários publicam, onde é que eu traço a linha para dizer então que operadoras de telefonia não podem ser responsáveis pelas ligações de fraude e pelos SMS de golpe que a gente recebe todo dia? Todo dia a gente recebe ligação de compra, empréstimo, de Pix, de transferência e tudo ligação fraudulenta, de central telefônica fraudulenta. Não são terceiros de má fé utilizando a infraestrutura da operadora de telefonia para aplicar golpes? Por que a operadora de telefonia não pode tomar providências para barrar que esses números sejam utilizados para cometer fraudes? A lógica é a mesma. Ou seja, se a rede social, a empresa Big Tech precisa tomar uma providência, abre um precedente para se discutir sobre essa questão, esse exemplo que você trouxe. E aí, onde que eu desenho a linha? Onde é que eu paro com isso? Até onde, então, eu posso dizer que o jornal não é responsável pelas opiniões do seu articulista? Ou que o portal não é responsável pelos comentários que ali são publicados? Então, assim, é uma situação que não faz sentido. A responsabilidade ela deve ser do usuário, ela deve ser individual. A rede social, o provedor de aplicações, ele só pode ser trazido à responsabilidade se houver uma ordem de exclusão e ele nada fizer para evitar que aquele conteúdo seja disseminado. Certo. Ah, mas a ordem judicial demora até sair a ordem... Não demora, porque o artigo 19 no parágrafo 4º fala de liminar, fala de antecipação de tutela. Você consegue, e eu trabalho com derrubada e recuperação de conteúdos na internet, você consegue derrubar conteúdos hoje em 48 horas, 3 dias, 1 semana no máximo. Sim. Não é aquela coisa de demorar 6 meses, 1 ano, como as pessoas imaginam. Só que agora, com essa mudança de posicionamento, a gente tem esse novo paradigma. A gente vai ter agora que pensar realmente o que fazer e como fazer, porque o conteúdo pode ser derrubado a qualquer momento. Professor Rafael Chaya, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, tá certo? Eu que agradeço. Importante a gente sempre estar falando desses assuntos e trazendo para a nossa audiência. Quero agradecer o seu carinho, obrigado, um beijo no seu coração, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.